16 de setembro de 2013. São quase 4 da manhã. O mundo está dormindo. Mas no coração do Mediterrâneo, 500 trabalhadores de 26 países prendem a respiração. Em frente a eles, uma montanha de aço enferrujado. Um navio de 300 metros. 114 mil toneladas. Deitado há 20 meses no fundo do mar. E a pergunta que ninguém ousava responder com certeza: seria mesmo possível levantá-lo? O que você está prestes a ver é a maior operação de salvamento marítimo da história humana. Uma missão que começou com uma tragédia evitável, e terminou com um feito que muitos chamaram de impossível. Para entender o que estava em jogo naquela madrugada de setembro, precisamos voltar ao começo. 13 de janeiro de 2012. Uma sexta-feira. O Costa Concórdia navegava em direção à ilha de Giglio, na costa da Toscana italiana. O navio era colossal. 290 metros de comprimento. 35 de largura. Capaz de acomodar mais de 3.000 passageiros em um ambiente de luxo. Para se ter ideia da escala, ele era 2 vezes maior que o Titanic. Tão longo quanto 3 campos de futebol americano alinhados. Uma cidade flutuante. Mas naquela noite, algo estava errado. O capitão Francesco Schettino ordenou uma manobra não autorizada, uma passagem arriscada, perigosamente próxima às rochas de Giglio. Um aceno dramático para os moradores da ilha. Uma exibição. E então, o impacto. Uma rocha rasgou o casco. Um buraco enorme inundou a casa de máquinas em minutos. Mesmo assim, e aqui está um dos aspectos mais perturbadores dessa história, o capitão atrasou a evacuação. O resultado foi o caos. 32 pessoas não sobreviveram. O navio adernava lentamente, como um animal ferido, até tombar de lado e afundar parcialmente na beira de um penhasco subaquático. E foi ali que ele ficou. Por mais de 2 anos. Agora, aqui está algo que pouca gente percebe à primeira vista: o Costa Concórdia não afundou em mar aberto. Ele afundou dentro de um parque nacional. O arquipélago toscano. Um santuário marinho chamado Pelagos, famoso pela biodiversidade, pelas baleias fim e pelos golfinhos listrados que frequentam aquelas águas. E havia outro detalhe alarmante. O navio carregava, em seus 17 tanques, cerca de 2.200 toneladas de óleo combustível pesado. Além de 185 toneladas de diesel marítimo e lubrificantes. Substâncias altamente tóxicas para a vida marinha. Se o navio deslizasse pelo penhasco e se partisse, seria uma catástrofe ambiental sem precedentes na região. Uma mancha que poderia devastar o santuário por décadas. E havia ainda um terceiro problema: a economia. A ilha de Giglio vive do turismo. Com aquele casco enferrujado à vista, encalhado na entrada do porto, a ilha estava morrendo. Cada semana que passava era dinheiro que não entrava. Então a pergunta real não era se o navio precisava ser removido. Era: como diabos você remove um navio desse tamanho, inteiro, de um parque nacional, sem devastar tudo ao redor? Em 3 de fevereiro de 2012, menos de um mês após o naufrágio, os donos do Costa Concórdia convocaram 10 das maiores empresas de salvamento do mundo. Apenas 6 foram convidadas a apresentar propostas detalhadas. As exigências eram claras e brutais ao mesmo tempo: remover o navio em uma única peça. Reflutuar. Rebocar para longe. Com impacto zero ao meio ambiente. Antes mesmo que o grande contrato fosse decidido, uma ação urgente era necessária: retirar todo aquele combustível do navio. O trabalho foi confiado à empresa Smith Salvage e sua parceira italiana Neri Spa. E foi aí que aprendemos a primeira lição desta história: salvar um navio começa muito antes de movê-lo. A técnica usada se chama hot tapping. Mergulhadores perfuravam o casco do navio, instalavam válvulas de controle na parte inferior e superior de cada tanque. Depois, aqueciam o óleo, porque aquele combustível era espesso demais, viscoso, e precisava ser aquecido para fluir. Então bombeavam o óleo para cima, enquanto injetavam água do mar por baixo para preencher o espaço e manter o equilíbrio do navio. Foram 17 tanques. Levou mais tempo do que os 28 dias planejados. Mas em 24 de março de 2012, o último tanque estava vazio. O risco imediato de desastre ambiental havia sido neutralizado. Agora era hora de decidir quem ficaria responsável pelo resto. Em abril de 2012, o contrato foi concedido à Titan Salvage, subsidiária da Crowley Maritime Corporation, sediada na Flórida. Uma empresa com histórico nos salvamentos mais difíceis do mundo. A Titan trouxe consigo 2 parceiros fundamentais. A Gensa Maritime, escritório de arquitetura naval e engenharia em Seattle. E a Micropiri,
empresa italiana de construção e engenharia offshore com os equipamentos pesados necessários no Mediterrâneo. A base de operações foi instalada no porto de Civitavecchia. A estimativa inicial, 12 meses de trabalho. Custo, até 300 milhões de dólares. Soiler, ambos os números estavam muito errados. Em maio de 2012, Nick Sloan foi nomeado para comandar a operação. Sul-africano. 40 anos de experiência marítima. Mestre de salvamento. Um homem que já tinha visto muita coisa no mar, mas que sabia que isso era diferente de tudo. Nick Sloan e sua equipe criaram um plano em 5 fases. Parecia simples no papel. Na prática, cada fase escondia desafios que ninguém havia enfrentado antes. Fase 1, ancorar e estabilizar o navio. O Concórdia estava deitado a 70 graus de inclinação, a 20 metros abaixo da linha d'água, na beira de um penhasco de granito subaquático. Se ele deslizasse, acabou. Então a equipe construiu um sistema de ancoragem com 11 blocos submersos, cada bloco pesando 35 toneladas. Desses blocos, estenderam 22 correntes de aço pelo casco do navio. Cada elo dessas correntes media 68 centímetros e pesava 408 quilos. O Concórdia agora estava preso. Mas essa era apenas a primeira peça do quebra-cabeça. Fase 2, construir uma plataforma. Para girar o navio, precisavam de algo sobre o qual ele pudesse pousar. Mas o fundo do mar ali não era plano, era granito irregular, com 2 esporões de rocha sustentando o casco. A solução? 120 mergulhadores de 11 países trabalharam por meses posicionando 15 mil metros cúbicos de sacos de argamassa preenchidos com cimento, cada um do tamanho de uma piscina residencial, para criar uma plataforma artificial no fundo do oceano. Depois, instalaram 6 plataformas de aço sobre esses sacos. A maior pesava 1.000 toneladas. O aço total usado? 33 mil toneladas. O suficiente para construir 2 navios. E aqui vem um detalhe que parece simples, mas quase parou a operação. Para fixar as plataformas ao fundo do mar, a equipe precisava perfurar a rocha de granito, a 45 graus, a dezenas de metros de profundidade, debaixo d'água, com tolerância de apenas 1% de erro. Um engenheiro da equipe descreveu assim: é como perfurar um pedaço de vidro em ângulo com uma furadeira manual. Só que numa escala muito maior. Enquanto os mergulhadores trabalhavam para posicionar os sacos de argamassa, o inverno chegou. E trouxe consigo 2 das piores tempestades em 45 anos naquela região. As chamadas tempestades de Halloween, no fim de outubro de 2012, fizeram o navio afundar quase 2 metros adicionais. A equipe observava, impotente, enquanto semanas de trabalho pareciam escorregar pelo penhasco. Mas o navio resistiu. Não se deformou. Não colapsou. E a operação pôde continuar. Para cada mergulhador lá embaixo, havia 5 pessoas acima da superfície dando suporte. Cada mergulho durava 45 minutos, a 45 metros de profundidade. Depois, câmara hiperbárica para descompressão. Ao final do projeto inteiro, a equipe registraria mais de 22 mil mergulhos. 13 de setembro de 2013. 20 meses após o naufrágio. A equipe estava pronta para a fase mais esperada de todas, girar o navio de volta à posição vertical. O que os engenheiros chamavam de parbunkling. O plano usava 2 forças. A primeira, 36 macacos hidráulicos de cabo de aço presos ao topo do navio, com capacidade total de 13 mil toneladas de força. A segunda, a gravidade. 11 flutuadores instalados no lado de bombordo seriam gradualmente inundados com água, adicionando peso para puxar o navio para baixo enquanto os macacos puxavam o topo para o lado oposto. Havia um risco enorme nessa equação. As correntes instaladas na primeira fase seguravam a parte inferior do navio. Se o ângulo das forças estivesse errado, se pressão demais fosse aplicada no lugar errado, as correntes podiam se romper. E o Concórdia poderia deslizar pelo penhasco, para o fundo do oceano. 16 de setembro de 2013. 6 horas da manhã. Nick Sloan e sua equipe se reúnem na sala de controle remoto. Os macacos hidráulicos são acionados. 6 mil toneladas de força aplicadas. O navio não se move. Sloan aumenta para 6.800 toneladas. E então, lentamente, quase imperceptivelmente, o Costa Concórdia começa a se levantar das rochas. 3 graus. Depois 5. Depois 10. A manobra precisava ser coreografada com precisão milimétrica. Com o navio a 10 graus, a equipe para. Alguns cabos estão emaranhados. Técnicos trabalham para soltá-los.
Cada minuto parece uma hora. À meia-noite, os macacos hidráulicos já não conseguem mais puxar. O navio foi girado 35 graus. A partir daqui, a gravidade assume o comando. Os flutuadores são gradualmente inundados. O navio continua girando, 6 graus por hora, controlado por um sistema computadorizado de lastro que impede que ele passe da vertical e vire completamente. 3 horas e 59 minutos da manhã. 17 de setembro de 2013. Após 19 horas de trabalho, o Costa Concórdia está de pé. Sem nenhum vazamento ambiental. Sem nenhuma ruptura estrutural. A equipe comemora. Abraços. Lágrimas. Mas Nick Sloan sabe, o trabalho está longe de terminar. Naquele momento, o custo da operação já ultrapassava 800 milhões de dólares. Mais que o dobro da estimativa original. E havia ainda um detalhe sombrio. Em 1º de fevereiro de 2014, durante os trabalhos de inverno, um mergulhador da Titan cortou a perna em uma chapa de metal submersa. Seu companheiro o trouxe à superfície, mas ele não sobreviveu ao ferimento. O Concórdia havia cobrado mais uma vida. Com o inverno superado e os danos do lado de estibordo avaliados, a equipe iniciou a 4ª fase, instalar os flutuadores no lado que havia ficado submerso. O desafio agora era diferente, aquele lado do navio estava deformado, amassado, sem superfícies planas. Vigas especiais de aço precisaram ser instaladas debaixo d'água para criar pontos de ancoragem para os flutuadores. Em julho de 2014, 2 anos e meio após o início da operação, o último dos 19 flutuadores foi instalado. 350 técnicos. 120 mergulhadores. Mais de 22 mil mergulhos realizados. Agora vinha a fase final. 14 de julho de 2014. Às 6 horas da manhã, Sloan dá a ordem. Ar começa a ser bombeado para os flutuadores, expulsando a água. O Concórdia começa a subir. Mas aqui surgiu mais um problema inesperado. O navio subiu, mas não o suficiente. Havia menos flutuabilidade do que os cálculos previam. Sem os flutuadores especiais instalados na proa para sustentá-la durante o endireitamento, o navio simplesmente não teria saído do fundo. Rebocadores realizaram então uma manobra delicada para arrastar o navio 30 metros para águas mais profundas. Uma manobra que, se saísse do controle, poderia resultar em desastre. Não saiu. Em 4 dias, o lastro foi ajustado. O calado do navio foi reduzido a 18,5 metros, exatamente o necessário para entrar no cais. 22 de julho de 2014. O Costa Concórdia, 2 anos e meio depois de ter afundado, estava pronto para sua última viagem. Na manhã seguinte, os rebocadores o puxaram para fora das águas de Giglio. Biólogos marinhos começaram a restaurar cuidadosamente a vida marinha que havia sido realocada. Mexilhões gigantes voltaram para seus campos de grama. Golfinhos voltaram a aparecer. 27 de julho de 2014. Após 4 dias de travessia, o Costa Concórdia chegou ao porto de Gênova. Em Gênova, um consórcio de empresas italianas assumiu a responsabilidade pelo que viria a seguir: desmontar o navio peça por peça. 350 trabalhadores. Turnos quase 24 horas por dia. Mais de 22 meses de trabalho. A desmontagem começou pelos decks mais altos, de cima para baixo. Em maio de 2015, o casco foi rebocado 10 milhas até o estaleiro, onde os conveses superiores foram removidos. Em agosto de 2016, os últimos flutuadores e estruturas externas foram retirados. Em setembro, o casco entrou no dique seco. E então, o silêncio. O Costa Concórdia, que já havia sido uma cidade flutuante de 114 mil toneladas, havia se transformado em mais de 53 mil toneladas de aço reciclado. Nada restou. Exceto a história. O que o caso Costa Concórdia nos ensina não é apenas sobre engenharia. É sobre o que acontece quando vaidade humana encontra a natureza. Quando um homem quis impressionar uma ilha, 32 pessoas morreram. Mas também nos ensina sobre resiliência. Sobre o que centenas de engenheiros, mergulhadores e salvadores de 26 países conseguem fazer quando trabalham juntos por um objetivo comum. A maior operação de salvamento da história custou mais de 1,5 bilhão de dólares no total. Levou 2 anos e meio. Envolveu mais de 500 profissionais. E foi concluída sem nenhum desastre ambiental. Na ilha de Giglio, a vida voltou ao normal. Os turistas voltaram. Os golfinhos voltaram. E aquelas águas azuis do Mediterrâneo, que por mais de 2 anos carregaram o peso de uma tragédia, voltaram a ser o que sempre foram, simplesmente, belas.
Então se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo te acrescentou alguma coisa, se você aprendeu algo novo hoje, deixa o like. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.